Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, que o ensino sistemático e regular da tua palavra, Senhor, seja exposta aos nossos corações, Pai. Possa fazer com que sejamos edificados, Senhor Deus. Faça com que ela possa transformar as nossas vidas, porque nós não estamos prontos, ó Pai. Estamos sendo aperfeiçoados nesse mundo. A cada dia mais e mais, ó Pai, Senhor Deus, avançamos para o reino de Deus. Pois é assim que deve ser. A tua palavra é um instrumento essencial para esse avanço. Não só essencial, primordial, como único. Sabemos que o conhecimento, a meditação dela pode transformar as nossas vidas. E juntamente com a oração, Pai, temos nas nossas mãos, Senhor Deus, como num barco, dois remos, e que fazem com que esse barco, Pai, não esteja andando em círculos ou na direção errada, mas esteja sempre em frente. A pregação da palavra e a oração. Queremos te pedir ao Senhor Deus que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai. Que a tua palavra possa iluminar a nossa mente, por mais que não toque em específico um problema que estamos passando, porque esse não é o objetivo da palavra. A palavra não tem um objetivo terapêutico, ela tem um objetivo de transformar as nossas vidas, de nos fazer conhecer ao Senhor, Pai, de fazer conhecer a nós mesmos, Pai, de mostrar o caminho que temos que seguir. Mas que possamos aplicá-la a todas as áreas da nossa vida, Pai. E que o Senhor esteja abrindo o nosso conhecimento, nosso entendimento, melhor dizendo, para não sermos como meninos, Senhor Deus, como diz a tua palavra, levados por todo qualquer lugar, por todo vento de doutrina, como diz mesmo o apóstolo Paulo, mas que tenhamos, ó Senhor, firmeza, Senhor Deus, e saibamos, ó Pai, para onde estamos indo, porque a tua palavra é a nossa bússola. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos nas nossas primeiras exposições sobre Provérbios capítulo 3, que aqui nós temos a quarta palestra. Vimos que os textos iniciais que tornam o livro de Provérbios uma introdução, né? Nós temos aqui a quarta palestra, com uma estrutura, como nós vimos no capítulo 3, de 3 poemas primeiros, ou seja, 4 poemas. Mas os 3 poemas primeiros, que vai até o verso 27, eles têm um objetivo, eles querem estimular o filho a adquirir o ensino do pai e jamais abrir mão desse ensino. Nós estamos vendo aqui nessa quarta palestra o valor da sabedoria para o homem, que nós vimos anteriormente, verso 13 até o verso 18. E agora nós vamos ver nesses 2 versos o valor da sabedoria para o Senhor. Eu estou seguindo a estrutura do texto de Provérbios e expondo por fragmento, ou seja, por versos, por estrofes. Então nós vimos que nós temos aqui, ou seja, por poemas, nós vimos aqui que nós temos 4 poemas. O primeiro é do verso 13 ao 18, o segundo é o verso 19 a 20, o terceiro é do verso 21 até o verso 26 e o quarto do verso 27 em diante. Nós vimos que essa quarta palestra aí representa um compêndio onde o escritor colocou esses 4 poemas unificados. E antes de nós iniciarmos a exposição desses versos, é interessante lembrar, como já lembrei anteriormente, algo que constantemente nós vemos falando, com relação ao que está sendo dito aqui no texto. O ensino que o Pai está dando, que é atribuído como seu, fruto da sabedoria,
vai representar a sabedoria de Deus. Né? E isso é muito claro e constante aqui no texto. Eu sempre, quando vou falar sobre família, quando vou apontar alguns aspectos muito particulares, a responsabilidade do pai para com o filho, do esposo para com a esposa, nós sempre temos uma concepção de vida e vivemos por meio dessa concepção. Mas nós temos que abandonar isso, o melhor que seja. E temos que nos voltar para a palavra de Deus e perceber como Deus quer que lideremos as nossas famílias, sejamos pais, sejamos esposos e sejamos filhos. Nós poderíamos dizer aqui, sem nenhum rigor filosófico ou metodológico, né, que nós já nascemos com algumas concepções. E essas concepções, elas são desenvolvidas na vida, através da experiência, através do dia a dia, através da observação. Né? Mas nós precisamos perceber que essas coisas não têm valor algum. Não valem de nada. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender o que ela fala, da maneira como nós devemos viver para agradar a Deus. É por isso que às vezes eu repito isso. O ensino do pai não é o ensino do pai. Tá? O ensino do pai é a palavra de Deus. Ele se apropriou desse ensino e diz, esse ensino é meu. Filho meu, guarda os meus mandamentos. Mas ele não está falando dos mandamentos que ele criou, mas dos mandamentos que a palavra de Deus estabeleceu. Agora são dele. E ele quer que o filho também possua essas coisas. E é interessante nós percebermos que ele fala isso constantemente, de uma forma muito clara, às vezes, e às vezes de uma forma implícita. Lá no verso 13, por exemplo, nós temos os vocábulos sabedoria e conhecimento. E esse sabedoria e conhecimento está se referindo, inicialmente, ao ensino do pai, como a gente pode ver no capítulo 2, versos 1 e 2. Filho meu, não se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer da atenta sabedoria o teu ouvido. Mas é interessante que nos vocábulos 19, ou seja, no verso 19 e no verso 20, nós temos os mesmos vocábulos, ou seja, as mesmas palavras, para representar a sabedoria divina, a sabedoria que está sendo oferecida ao Filho, a sabedoria pelo qual Deus criou o universo. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu o céu, o entendimento, pelo seu conhecimento, os abismos se rompem. Percebam que são as mesmas palavras que são usadas ali inicialmente, o Pai falar a respeito do seu ensino, que nós vemos lá em Provérbios capítulo 2, como nós já lemos. Só que esse ensino ele está relacionado à sabedoria divina. Não é o ensino da cabeça, não é a sabedoria humana que criou ou aplica isso. Mas é aquilo que o apóstolo Paulo fala constantemente para a igreja. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Retende as tradições como vô-las tendes recebido. Tradições ali é palavra de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui, essa associação muito clara. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 2. Então entenderás o temor do Senhor. Quando que ele vai entender o temor do Senhor? Quando ele aceitar as palavras do Pai. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor, porque o Senhor dá, e farás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Verso 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Ou seja, Salomão aqui está ensinando a palavra de Deus. E está dizendo que essa palavra é dele. Lhe pertence, não porque ele criou, não porque veio da sua cabeça, mas porque ele assimilou e tem essas palavras como suas. E se nós percebermos lá Deuteronômio capítulo 6, ele diz assim, essas palavras estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E ali a ideia de alguém tê-la, como o livro de Provérbios está dizendo aqui,
Agora, por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque nós temos que nos desprender do nosso orgulho, tá? Do nosso convencimento e de acharmos que somos alguma coisa. E nos voltarmos para exclusivamente entendermos que aquilo que fazemos na nossa vida, quando fazemos bem, bem, entendo, é fruto da palavra de Deus, é fruto da sabedoria divina. E é para ela que nós devemos nos voltar constantemente, em todos os aspectos da nossa vida. E aí, queridos, o que o pai vai estar dizendo ao seu filho agora, que se o filho se apegar a essa sabedoria, ele também, nós vamos ver isso, estabelecerá e preservará a sua vida, como Deus faz na criação. E é isso que ele está dizendo aqui no verso 19 e 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam um orvalho. Esses versos estão tomando por certo que a sabedoria é anterior à criação. E essa vai ser a argumentação de Salomão ali no capítulo 8, no verso de 22 a 31, onde ele vai falar extensivamente ou pontualmente sobre a sabedoria, quando ele diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Na realidade, esses versos, eles servem como um argumento, como uma justificativa, ou como uma proposição para dar força àquilo que o pai está dizendo nas entrelinhas, e também nem tão nas entrelinhas, de forma clara, a respeito da sabedoria divina. Que o filho deveria se apossar dessa sabedoria, que ela traz proveito para o coração, para a vida daqueles que a possuem. Na realidade, eu poderia dizer que a mortificação da carne, da perspectiva aqui de Salomão, é nós abandonarmos a nossa sabedoria paulatinamente e irmos usar, a palavra me fugiu, nos apropriando, melhor dizendo agora, a sabedoria de Deus. Isso é, em termos, vamos dizer assim, uma ótica de provérbios, o que significa mortificar a carne. Esses versos são um argumento para o tema ou para a proposição principal desse livro, ou pelo menos desse início, que vai dizer para o filho, assuma, ou seja, assimile, tenha isso na sua vida. E por quê? E aí entra como argumento, porque é mais preciosa, porque alonga a vida, porque os seus caminhos são deliciosos, porque são caminhos de paz, porque todos aqueles que alcançam sabedoria, eles têm a árvore da vida e são felizes. Esses seriam os argumentos para dar força ao que o pai está dizendo ao filho. E agora ele se volta para o valor da sabedoria para o Senhor. A sabedoria tem um proveito para nós. Ele mostrou isso inicialmente. Agora ele vai mostrar que essa sabedoria que é utilizada por Deus tem valor para ele, tem proveito para Deus também. Diz assim, o verso 19: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu o céu. E nós vamos perceber que o tema da criação é um tema mencionado algumas vezes no livro de Provérbios. E toda vez que esse tema é repetido, nós temos Deus como Criador de todas as coisas. Um deles, além desse, é o Provérbios 34, que diz assim: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra?
é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabe. E é interessante que todas as vezes que o tema da criação aparece, não somente na Escritura, não somente no Provérbio, na Escritura como um todo, nós estamos vendo aí o poder criador de Deus, a sua sabedoria, a complexidade e a extensão da sabedoria e do conhecimento divino. E aqui, particularmente, nós vamos perceber que essa doutrina da criação vai servir como fundamento para ensinar a sabedoria. E nesses versos, nós vemos a criação como, no verso 19, nós vamos ver isso quando adentrarmos mais no sentido das palavras, nós vamos ver que ela foi firmemente estabelecida. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam o vale, e foi protegida pelas profundezas caóticas abaixo. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, e revigorada pela água vivificadora das nuvens. E as nuvens destilam o vale. E nós vamos perceber o enfoque aqui dessa passagem não é Deus como Criador e sustentador do mundo, por mais que isso esteja muito claro nesses versos. A sua ênfase aqui está no fato de ter efetuado uma criação duradoura por meio da sabedoria. A questão da extensão, da durabilidade, da firmeza, da preservação de tudo aquilo que foi criado está na sabedoria de Deus. Pois bem, é essa sabedoria que Salomão está oferecendo ao seu filho, para que ele possa produzir uma vida que dure para sempre, a semelhança da criação, uma vida firmemente estabelecida e sustentada por essa sabedoria divina, como é a criação. Ele diz que a sabedoria, ou seja, o instrumento para a fundação da terra, foi a sabedoria. E aí ele está mostrando a sabedoria como algo de grande valor para o Senhor. Por quê? Porque por meio dessa sabedoria que lhe estava sendo trazida pelo Pai, ele criou e sustenta a terra. Lá em Provérbios capítulo 8, verso 27, diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. É interessante porque às vezes nós não queremos fazer aquilo que a palavra de Deus diz, porque achamos que somos mais sábios do que Deus, porque é isso que está por trás, é o orgulho do homem. Quando nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus fala, por mais que seja doloroso a nós estamos mostrando uma raiz profunda do orgulho do homem, dizendo: não é assim que eu tenho que fazer, o melhor é dessa forma. Às vezes nós atribuímos um comportamento orgulhoso, soberbo, àquela pessoa que levanta o nariz, e age soberbamente. Mas muitas vezes nós vamos ver o orgulho no coração do homem, disfarçado de humildade. E uma humildade, humanamente falando, verdadeira, mas humana, carnal. Certo comentarista diz a respeito da sabedoria o seguinte, citando lá Gênesis, capítulo 1 também, fazendo um paralelo com Gênesis e com Provérbios. Enquanto o Espírito, em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Enquanto o Espírito ali enfatizava o aspecto do poder divino na criação, a sabedoria, aqui, podemos dizer, aponta para a sua natureza intencional e a sua inteligência. Nós vamos perceber, queridos, que a sabedoria humana que produz sobriedade, bom senso, prudência, planejamento cuidadoso, trabalho árduo, paciência e todas as outras virtudes que nos são ensinadas aqui em Provérbios, tem a sua base dentro do escopo da sabedoria divina.
Olha o que a Escritura fala a respeito disso, em Jeremias capítulo 10, verso 12. Olha o que ele vai dizer: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu o céu. Percebam que esse texto, ele bate muito bem com o que esse comentarista diz. Enquanto o Espírito ali que pairava sobre a face das águas estava enfatizando o poder divino na criação, a sabedoria apontava para a sua natureza intencional e inteligência. É o que nós estamos vendo aqui em Jeremias capítulo 10, 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria e por sua inteligência. Salmo 104, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. A partir disso, que nós poderíamos considerar: se o Senhor, ao usar a sabedoria como ferramenta, realizou as maravilhas das diferentes fases da criação, o que não fará a sabedoria àqueles a quem ela é revelada quando eles a encontrarem? É isso que o Pai está querendo mostrar para o Filho. O que não será, o que você não fará quando você encontrar essa sabedoria e tiver no seu coração. Porque foi com essa sabedoria que Deus criou o universo. E é interessante nós percebermos o que essa palavra aqui, esse verbo aqui, significa nesse verso. A palavra fundar tem a ideia de algo que está estabelecido, que foi lançado alicerce. O autor aqui está querendo expressar que a terra foi fundamentada em um alicerce sólido. E que alicerce é esse? A sabedoria divina. Que para ter estabilidade e permanência, ela foi feita pela sabedoria divina. Foi a sabedoria divina que proporcionou, propiciou essa estabilidade e sustentação que o mundo se encontra, o mundo criado. Olha o que o profeta, o poeta está nos dizendo. É por essa sabedoria que as coisas funcionam da forma correta. É por meio dessa sabedoria que o mundo é regido nas suas leis e em toda a sua criação e sustentação. E é essa sabedoria que deve reger e conduzir as nossas vidas. Eu não sei, quando a gente fala isso, o nosso pensamento, e às vezes a igreja tem esse pensamento, é muito puramente teológico. Ou seja, a teologia ela tem que tocar na vida. E ela tem esse propósito em todo o seu escopo. Mas que a gente não faça essa ligação. Mas muitas vezes nós não fazemos essa ligação. E aí colocamos a teologia num compartimento e a prática de vida no outro. Mas não existe isso. É essa teologia que vai dar a nossa prática de vida. Tanto é que, se nós olharmos para o livro de Provérbios, nós vamos dizer assim: não, o livro de Provérbios não tem teologia, como predestinação, doutrina da salvação. Uma pessoa leiga pode até dizer isso. Mas isso não é verdade. Nós temos provado isso nas exposições até agora. Nós temos tocado em temas doutrinários profundos. Apesar do foco de Provérbios ser essencialmente na prática de vida. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Nós falamos sobre vida eterna. Nós estamos falando sobre, e esse é um tema recorrente, o fim dos justos e dos ímpios. Essa escatologia está aqui. E essas coisas estarão presentes. Não vou dizer para você, e esse não é o propósito do provérbio, esgotar a teologia implicitamente, porque ela não fala diretamente, mas ao tocar sobre determinados assuntos, ela aponta para essa teologia. Ela não vai esgotar a teologia bíblica. Ela não vai esgotar a revelação. Na realidade, os textos da Escritura, os livros da Escritura se complementam. Mas nós vamos perceber que ele vai falar sobre isso, sobre essas coisas.
Mas percebam, ele vai falar nessas coisas, mas qual é o foco? A vida prática. Nós vamos passar aqui esse início, essa introdução, esse prólogo, e vamos perceber que ele vai tocar em questões muito particulares, ou seja, muito do dia a dia. Ele vai falar sobre a formiga que trabalha, vai falar para o homem não ser preguiçoso. Porque a sabedoria de Deus, ela está permeada em toda a nossa realidade. É por isso que há essa ligação. E essa é a ideia que o pai está querendo passar ao filho. Ou seja, ao se apossar da sabedoria divina, o homem vai alcançar estabilidade e segurança. E a ideia de firmeza, estabilidade e permanência do cosmos que nós estamos vendo aqui, por meio da sabedoria, combina com a sua dádiva de vida longa aos seres humanos. É a árvore de vida para os que alcançam. Felizes são todos os que a retêm. O alongar da vida está na sua mão direita. É essa sabedoria que está sendo apresentada aqui ao filho, que vai lhe conferir vida longa e paz. No verso 20 ele diz assim: pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. A primeira coisa que precisamos aprender, ou seja, entender, é que a palavra abismo aqui significa águas profundas. É a primeira coisa que você aprende no seminário quando você vai estudar Gênesis. Pelo choque que você tem. Você pensa que abismo é um buraco muito grande, né? E a ideia é isso mesmo. Mas é um buraco muito grande, cheio de água, como o oceano. Essa é a ideia aqui. Águas profundas, profundezas, referindo-se às águas que estão debaixo da terra, as águas subterrâneas, ao oceano como foi criado inicialmente. O texto vai estar nos dizendo que, além de estabelecer a terra, o Senhor a sustenta com essas águas vivificadoras, por meio da sabedoria. E nós vamos perceber aqui que há uma menção direta, creio eu, em Gênesis capítulo 1, versos 6 a 10, que diz assim: abram aí. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento do céu. Houve terra, tarde e manhã, no segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, a porção seca secou. Chamou Deus terra e o ajuntamento de água mares. E viu Deus que isso era bom. Bruce Walt, que ele vai dizer que esse verbo está organizado sobre a criação, usando uma imagem mitológica da divisão das águas na origem da criação. E é interessante porque essa é a imagem que você vê em toda a mitologia. Seja a mitologia grega, seja a mitologia nórdica, seja a mitologia mesopotâmica. A ideia da separação das águas, como foi no início, como Deus fez aqui, claramente descrito em Gênesis capítulo 1. E essa é a ideia, com sabedoria, ou seja, pelo seu conhecimento, o Senhor dividiu as águas. É isso que o texto está dizendo. E há um mito de um Deus mesopotâmico primordial, ou seja, no início da criação, da origem do universo, que personificava a água, ou seja, a massa de água doce sobre a qual a terra, como o Senhor diz aqui, quando o Senhor cria porção seca, flutua. Salomão aqui, ele está fazendo menção à criação na perspectiva de Gênesis capítulo 6, verso 10. Capítulo 1, 6 a 10, desculpa. Ou seja, os abismos se romperam, ou seja, as águas se dividem. E esse é o significado aqui de romper. O significado de romper no original é fender, abrir em dois, dividir.
Ou seja, pela sabedoria divina, as águas são divididas. Elas agora se encontram acima e abaixo do firmamento. E percebam que no dilúvio, essas águas que foram separadas, elas jorram agora sobre a terra. Gênesis capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. As águas que foram divididas agora, elas é que produzem, é que lançam os seus conteúdos sobre a terra. E ele está dizendo, foi a sabedoria divina que fez essa separação. Mas ele não só fala sobre esse fundamento, essa estrutura, pela divisão das coisas, ou seja, pela divisão das águas, mas ele vai falar também daquilo que elas produzem, ou seja, do seu poder vivificador sobre a natureza. O escritor aqui, Salomão, está dizendo, percebam como Deus criou todas as coisas, como Ele criou o mundo, e como Ele criou esses três elementos, céu, terra e água, e com sabedoria Ele coloca de tal forma que a terra, ela se sustenta e é preservada nesses elementos, pela sabedoria divina. Abrindo um parênteses aqui, certa vez meus filhos estavam estudando no CAP e eles trouxeram um livro para casa que falava, livro infantil, que falava sobre o ciclo das águas. Nós temos uma música da nossa MPB do Guilherme Arantes que fala sobre esse ciclo. Isso é maravilhoso. E eu fiquei impressionado com a leitura do livro deles com relação a esse ciclo das águas. A chuva e aí a água sendo sugada pela terra, correndo, se transformando em cachoeiras, em cascatas, com a própria porção de água, ela combate os micro-organismos, a poluição que lança sobre ela, né? E é interessante que existem eu não vou saber dizer tecnicamente, existem micro-organismos na água que você lança determinadas coisas, joga determinadas coisas, sujeira ou alguma coisa assim. Esses micro-organismos, eles começam a produzir determinadas coisas através do oxigênio, eles puxam o oxigênio da água e destroem naturalmente essas coisas que poluem a água. Então, quando você vê um lugar, por exemplo, uma região muito grande, um espaço muito grande de água, e ali os peixes morrendo, ou coisa do gênero, é porque a poluição está acima do limite que aquela água pode suportar. Então aquelas bactérias, sei lá o que, elas puxam o oxigênio da água, então os peixes ficam sem ar e morrem. Porque elas estão combatendo os micro-organismos e tudo aquilo que é danoso àquele ambiente. Eu fiquei impressionado com a leitura simples daquele livrinho de história de criança que contava o ciclo das águas. Cara, a sabedoria divina é fora do comum. Eu fiquei impressionado como se forma esse ciclo no nosso mundo. Quem fez isso? Quem fez isso foi aquele mesmo que fez você e colocou aqui, depois da queda, como foi citado na nossa oração, para que nós sigamos esses mandamentos, para termos vida longa e paz. E aqui ele diz assim, e as nuvens destilam orvalho, e nós vamos perceber que essa parte vai além da criação do mundo habitável, que nós estamos falando aqui no verso 20, na primeira parte, pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, tratando de certa forma, ou seja, tratando mesmo do sustento trazido pelas águas, por meio do orvalho que cai do céu,
são as águas vivificadoras. E percebam que é por meio da instrumentalidade da sabedoria divina que essas coisas existem e se sustentam. Essa linguagem aqui remete à criação. Os verbos estabeleceu e fundou, que estão aqui em paralelo, no verso 19, darão essa ideia. Vão apontar para a criação perfeita de Deus. Olha o que outros textos da Escritura falam a respeito dessa sabedoria divina da criação. Jó, capítulo 38, versos de 8 a 11. Olha o que ele diz: ou quem encerrou o mar com portas, quando ele rompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Ou quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, daqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E é interessante porque eu posso explicar isso por meio de leis físicas. E essas leis físicas foram criadas por Deus. É a sabedoria de Deus criando esse mundo. Lá no Recife tem um monte. Tá? Eu fui uma vez lá. Não lembro com quem. Eu sei que eu estava com o Simone, com alguns amigos. E aí você sobe no monte. E aí você vê o mar acima de você. Como isso? Como é que isso? Recife está abaixo da linha do mar. E um pico, o lugar mais alto de Recife, você olha e você vê o mar acima de você. Como é que, por que a água não avança? Por que ela não vem? Porque o Senhor encerrou o mar com portas. Porque a sabedoria divina é que criou todas essas coisas. Olha o que diz o Salmo 104, versos de 8 a 13. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede, juntos delas tem as aves do céu seu pasto, por entre as ramas esferem o seu canto. Ou seja, a sabedoria divina não somente criou essas coisas, mas sustenta. E aqui nesse verso, nós temos em paralelo a água beneficente, vivificadora, que goteja, destila do céu, contribuindo também com a vida. Nuvens aqui, no original, significam aquelas nuvens que dão água na forma de orvalho ou chuva. E Deus sustentando a terra e fazendo com que ela produza, seja produtiva através das águas. E isso pela sabedoria divina. E a ideia aqui é de um gotejar constante, ou seja, a forma verbal aqui destilar, ela aponta para o fato de Deus regar continuamente a terra. Essa é a ideia, de um regar continuamente a terra. E para nós aqui, nós conhecemos o orvalho, mas o orvalho não é tão assim, tão visto para nós, como para eles lá. Porque o que acontece? Depois que o sol se põe, o vento ocidental, naquela região, trazia umidade do mar, e durante a noite essa umidade caía na forma de orvalho. Naquela região, ali da Palestina, ali em Canaã, a terra dependia dessa umidade para a vida. Por isso que o orvalho é tão falado aqui em alguns textos, porque para eles é mais impressionante que para nós. Por quê? Porque aqui no Ocidente,
nós temos chuvas em maior quantidade. E nós não dependemos do orvalho, mas eles lá não. Eles dependem exclusivamente e tão somente do orvalho para que a vida ela se dê, para que a terra respire e possa dar fruto. É por isso que lá o Salmo 133, 3, quando fala sobre o povo de Deus reunido em culto, Deus no meio do seu povo, abençoando, através da palavra, dos cânticos, da oração, ele diz assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por quê? Porque é dessa forma que o orvalho se manifesta, despejando vida, fazendo com que a terra produza. E isso tudo pela sabedoria de Deus. Foi Deus quem criou essas coisas. Percebam que isso é muito interessante, porque às vezes na poesia nós não conseguimos perceber toda a riqueza, às vezes passamos por cima de determinadas coisas. Mas olha que interessante aqui. O que o autor com essas figuras, que figuras? Terra, céus e águas, ele está apresentando os 3 elementos que são essenciais na construção desse mundo. É como se Deus estivesse edificando uma casa por meio de um alicerce firme, ou seja, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Deus estava construindo esse mundo que é a nossa casa, com esses elementos: terra, água e céu. É como se ele estivesse dizendo assim, implicitamente para nós, ou poeticamente para nós: você deve construir a sua casa de acordo com as mesmas virtudes que o Senhor Deus construiu essa casa para nós. Ou seja, esse mundo. E vai ser isso que Provérbios 24, verso 3 e 4 vai dizer: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. E com a inteligência ela se de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. De toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Se nós formos comparar esse texto com o Salmo 127, 1, que o Senhor não edificará a casa, em vão trabalhos que edificam, nós vamos perceber que o pai está querendo que o seu filho construa a vida, a sua vida, nos mesmos pilares, nos mesmos fundamentos que o mundo foi construído, na sabedoria divina. E é isso que vai dizer o salmista. Quem é que fala isso? Salomão. O Salmo 127, 1, é Salomão quem fala. Essas coisas não são à toa, ou não são, como é que se diz, coincidências. É a sabedoria de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ele está dizendo a mesma coisa para o filho aqui. Meu filho, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão será o seu trabalho. Percebam que essa casa, essa nossa habitação, esse nosso mundo, foi construído com determinados elementos: água, terra e céu. E foi a sabedoria divina que organizou e dividiu essas coisas, colocou essas coisas no seu lugar. Se você quer edificar uma casa, para você, uma casa sustentável e firme, é nesse mesmo fundamento, é na sabedoria divina. Eu acho interessante quando, puxando um assunto de outro, às vezes nós pensarmos que quando o nosso coração está no Senhor e quando nós estamos fundamentando a nossa casa com a sabedoria divina, nós não vamos cair. Nós não vamos nos desviar temporariamente. Nós não iremos errar. É verdade.
mas nenhum de nós é capaz de não errar, impecável. Toda vez, lembra que eu falei inicialmente? Toda vez que nós pecamos, erramos, é porque nós abandonamos a sabedoria divina, porque nós não conhecíamos a sabedoria na sua íntegra. É porque o conhecimento ou o distanciamento que nós tínhamos dela. Então nós não seremos perfeitos ao ponto de não errar, mas seremos perfeitos ao ponto de errar, nos humilharmos, nos voltarmos para o Senhor. Nós seremos perfeitos ao ponto, no momento em que erramos, nós nos voltamos para dentro, porque a mão de Deus pesa sobre nós e demonstra que a bênção de Deus está sobre nós. E isso vai mostrar que a nossa casa, que a nossa vida está fundamentada na sabedoria de Deus. E vai nos fazer errar menos, ou melhor, não pecar naquilo que é infantil, que é pueril. Nós vamos amadurecer na vida cristã, porque estamos vivendo debaixo do fundamento da palavra, porque a sabedoria divina está nos conduzindo. Muitos entendem o Salmo 127:1 de forma errada. Não sabem o que significa o Senhor edificar a sua casa. Aí você vê algumas frases no nosso insucesso, não querendo lançar sobre si a culpa, mas lançando sobre o outro, sei lá quem. Mas eu criei ele na igreja. E aí, como um amigo meu dizia, foi por isso que ele está assim, que ele se desviou completamente, que hoje ele está distante dos caminhos do Senhor, porque você deveria criá-lo dentro da sua casa. E eu aí poderia abrir, expandir um pouco esse conceito falando sobre igreja. Interessante isso. Por quê? Porque o ensino básico da igreja tem dois fundamentos: a pregação da palavra de Deus, ministrada por um servo ordenado, e o ensino dentro de casa. Muita gente acha, não diz isso, mas pela prática, a igreja, o culto é familiar. E aí nós chegamos dentro da igreja, o filho vai para UPA, o jovem vai para o MP, o pai vai para o PH, a mãe vai para a SAF. Eu já falei que não sou contra, nem problema nenhum com isso. Quando essas coisas servem para o reino de Deus. Mas nós pegamos aquilo, tudo que pode ser bom, criação humana, se já coisas que Deus estabeleceu, a gente deturpa, quanto mais essas coisas que nós mesmos criamos. E a igreja está dividida. Nós dividimos o ensino da escola dominical. Colocamos pessoas que não são ordenadas para ensinar. Não há um preparo do pastor com relação a essas pessoas que estão à frente dessas classes. Já perceberam que aqui na igreja tem poucas classes? É a classe de crianças, e o objetivo da classe de crianças, pura e simplesmente, é ir lá, ensinar o catecismo, voltar, eles às vezes acabam antes do que nós. Temos uma classe de catecúmenos, que é a preparação para aqueles que vão abraçar a fé, mas a verdadeira preparação não é a classe catecúmenos que dá, não é 1 hora ou 2 horas por igreja, mas é o ensino trazido pela palavra através de um ministro ordenado, orientado por esse ministro, e dentro de casa com os pais. Porque se você tiver uma igreja onde a sua liderança prega e ensina a palavra de Deus, e os pais forem negligentes, não vai adiantar de nada.
E aí nós desfacelamos a igreja. É isso que nós temos feito. Mas não é isso que a palavra de Deus diz aqui. Nós vamos perceber que os dois instrumentos essenciais da vida da igreja para trazer instrução aos seus membros é o culto, a pregação, o ensino ordenado e os pais dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa para você. Você tem muito mais responsabilidade. E sobre você, pai, repousa muito mais a responsabilidade. Porque comigo, pastor. Se nós olharmos para um lado de que o pastor é responsável pela igreja, ele está pastoreando a igreja, aí você vai ver, lógico, claramente, que essa responsabilidade é maior sobre nós. Mas a responsabilidade sobre a sua família é sua. Então, quando o culto é ministrado em família, o pai chega em casa para o filho e vai explicar. Ele vai ensinar para o seu filho durante a semana, no dia a dia, ou em situações especiais, como o culto doméstico, a palavra de Deus. E aqui, ouvindo um pregador ordenado, o Senhor vai aplicar a palavra de Deus ao coração da criança. Nós somos ingênuos de pensar que separando as crianças, bota numa escolinha ali, bota ali num cultinho. Isso tem criado problema no meio da igreja. Não porque a igreja tem rejeitado, mas porque a igreja tem abraçado isso. E aí não sabe que daqui, não por mim, eu não sou nada. Não é o pastor fulano de tal, mas é a ordenação que está sobre ele. Paulo diz que nós somos vasos de barro com tesouro. Sabe o que significa isso? Às vezes a gente não sabe o que significa isso. Vá lá na casa de Dom Pedro II, lá em Petrópolis, entre lá nos aposentos, você vai ter um vaso. Um que é para escarro e outro que é para fezes e urina. É esse conceito que o apóstolo Paulo diz quando se refere a vaso de barro com tesouros dentro. Porque o tesouro é a palavra de Deus. Quando um ministro prega, se prepara, estuda, pede a direção de Deus. E quando a palavra de Deus está sendo pregada, e a palavra de Deus é Cristo que está falando. E nós não podemos tomar por pequeno essa prerrogativa. Por quê? Porque é Deus usando os seus ministros. Até mesmo aqueles que a gente às vezes acha que não são tão bons ainda. Mas se eles forem fiéis ao Senhor, eles são candeeiros na mão de Deus. Como você também é instrumento na mão de Deus. Para a sua mulher, para o seu filho, para aqueles que estão ao seu redor, no seu trabalho. O ministro é candeeiro na mão de Deus para a igreja. Por que estou dizendo isso? Porque o texto vai falar sobre isso. Se o Senhor vai edificar a casa e vão trabalhos que edifica. E como ser edificado? O que isso significa? Eu vou explicar com a própria palavra de Deus. O contexto, ou seja, a expressão que é usada lá em Salmo 127, 1. O Senhor vai edificar a casa, em vão trabalhos edificar. Banã é a expressão no original. Tá? Sabe o que significa esse banã, esse edificar aqui? Sabe o que significa Deus edificar a sua casa? 1 Reis 11:38. Se ouvires tudo que eu te ordenar, o reino de Israel estava sendo dividido.
E aqui, por causa do pecado de Roboão, do pecado de Salomão, o profeta chega e fala ao futuro rei de Israel: se ouvires tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, e fizeram o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Como é que o Senhor edifica uma casa? Quando nós andamos nos seus caminhos, fazemos o que é reto, guardamos os seus estatutos e os seus mandamentos, como Ele nos ensina. Quando moldamos as nossas vidas através da palavra de Deus. E não só é através da palavra de Deus que fala de predestinação, mas que fala de amor ao próximo, fala de perdão, fala de falarmos a verdade, fala de trabalharmos duro para trazermos o sustento da nossa casa. É isso que é edificar sobre o fundamento da palavra de Deus. É isso que significa Deus edificar a nossa casa. Porque o significado teológico de Baná, segundo o Dicionário Internacional de Teologia, que é um dicionário semântico, o que é um dicionário semântico? Um dicionário que fala do significado, às vezes até etimológico da palavra, e trazendo a palavra lá em outras línguas, onde elas têm um contato, vai explicando o seu significado com o tempo, para nós entendermos o uso daquela palavra que nós fazemos hoje. E Baná pode ser percebido quando se considera o uso do verbo tendo em primeiro lugar Deus como sujeito e depois o homem, ou seja, é um processo sinérgico de duas forças. E é isso que nós estamos vendo aqui. Se fizeres o que é reto, guardando os meus mandamentos, os meus estatutos, eu edificarei a minha casa. É dessa forma que o Senhor edifica o nosso lar. Significa que quando nós estamos andando dessa forma, é Deus quem está edificando o nosso lar. Como nós estamos vendo ali, em 1 Reis 11:38. Deus edifica o nosso lar quando nós nos submetemos à sua palavra e vivemos conforme a sua instrução. Como diz Jó, capítulo 12, verso 3. Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem um conselho e entendimento. Logo, se nós seguirmos seus mandamentos que são vida, o Senhor faz com que prosperemos nesse mundo para o mundo por vir. Que argumento forte nós estamos vendo aqui. A sabedoria que o Pai está ensinando o Filho e quer que ele viva por meio dela é a mesma sabedoria pelo qual Deus fez o universo. Essa mesma sabedoria está nos sendo oferecidas. E essas coisas não devem se apartar das nossas vistas. Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Verso 21. Por quê? Pois isso faria com que ele jamais tropeçasse. É interessante porque a Bíblia vai nos dizer que nós não estamos buscando felicidade nesse mundo. É isso. É isso que a Bíblia vai nos dizer, correto? Mas quando nós somos infelizes ou nos entristecemos nesse mundo, em geral, vamos perceber que é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos seguindo os seus conselhos. Por vezes nós estamos em litígio com nossos irmãos porque não queremos agir conforme a sabedoria divina. Agimos por nossa conta e entendimento. E dessa forma as consequências são danosas para nós, mais que para os outros. Por que não seguir o que fala a Escritura? Por que somos tão difíceis de nos deixar admoestar muitas vezes? Por que não seguir os conselhos do Senhor para as nossas vidas? Você se lembra, ali no final da terceira palestra, o que acontece? Lá no verso 11, filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te faz a tua repreensão. Você se lembra o que significa esse finalzinho? Se lembra que nós dissemos que o jovem está sendo disciplinado pelo Senhor.
e instruído aqui pelo pai a não desprezar a disciplina que era dolorosa. Por quê? Porque o jovem não seguiu o ensino do pai. A ideia é essa aqui, o jovem não seguiu o ensino do pai. E para que esse comportamento não se tornasse habitual, ao amor de Deus, a disciplina é aplicada. O jovem ali, ele rejeitou a sabedoria de Deus, ele quis fazer da sua maneira, mas ele foi advertido para que voltasse ao caminho e não permanecesse no erro com a disciplina. E com isso, queridos, o Senhor está nos mostrando que não deixaria os seus filhos andarem no caminho da destruição. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Ou seja, se o Senhor tiver que quebrar uma perna, arrancar um braço e tornar você um deficiente espiritual, Ele vai fazer para que você não vá para o inferno. É isso que serve a disciplina na vida dos filhos, porque o Senhor ama. E aqui, queridos, finalizando, o pai está apelando à consciência e entendimento do filho para que ele perceba ser no caminho da instrução divina o caminho da vida. Pois se Deus usou a sabedoria para construir, essa sabedoria que está sendo apresentada para ele, para construir um mundo, e o mundo é organizado e sustentado por essa sabedoria, o que não fará ele quando ele assimila e vive o seu coração por meio dos seus mandamentos? Essa palavra é para você e para mim, para os jovens, muitos recém-casados, outros ainda vão casar. Eu me lembro que na minha vida, como adolescente e jovem, no período que eu estive fora da igreja, eu olhava e via dois caminhos. E eu olhava, não vou por aqui não. Eu vou por aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou causar tristeza no coração do meu pai e da minha mãe. Não porque eu estava convencido que aquilo ali era para, poxa, vai ser ótimo, vou aproveitar, vou ter prazer, vai ser legal, vou me divertir, vai ser joia para mim, para o meu corpo, para a minha alma. Mas eu sei que se meus pais um dia vierem descobrir e não saber essas coisas, eles vão se entristecer. Então eu vou fazer como eles me disseram certa vez. Meu filho, olha, se um dia os pecadores vierem dizer para você, vamos lança tua sorte entre nós, todos teremos uma só bolsa, não vá com eles. Meu desejo era ir, mas eu ouvi, lembrei o que meus pais disseram. Percebam que eu estou falando aqui de uma coisa que pode ser muito geral, pode estar atrelado diretamente à nossa alma, como coisas mais simples, que não necessariamente possam se configurar em pecado, porque nem tudo que é erro significa pecado. Mas a exemplo disso, ao seguir a instrução de uma pessoa mais velha, uma pessoa que me ama, uma pessoa que viveu mais que eu, seja com relação à sabedoria divina ou com relação a coisas desse mundo, se eu faço isso, eu sei que eu estou andando em caminhos melhores, ainda mais quando essas coisas representam a palavra de Deus. É isso que o pai quer convencer o filho. Quero mostrar para ele que o melhor caminho é esse caminho que está sendo apresentado. Porque se ele não seguir esse caminho, o final será trágico.
final será a destruição. E agora imagine, tá? Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios, né? Separem-se, Efésios capítulo 5, desses, não pequem como eles pecam, não vivam a vida deles. Porque a ira de Deus vem sobre eles. Agora imagine, a ira de Deus trazendo a sua ira e olhar, opa, esse aqui é meu filho. Que tristeza. É a mesma situação de um delegado que sai para a rua, né? E aí pega um grupo lá de maconheiros, ladrões, e no meio deles está o seu filho. Que tristeza. Eu já vi isso acontecer, muito próximo. Que tristeza. O Senhor Deus age assim, sente assim também. Quando Ele nos vê andando pelos mesmos caminhos daqueles em que a sua ira eterna irá ser lançada. E se vocês perceberem, nesses 3 capítulos, nós vamos ver que o final deles, todos apontam para a vida eterna. Mas os perversos, no capítulo 2, serão eliminados da terra, e os alevosos serão dela desarraigados. Capítulo 1, porquanto comerão do fruto do seu procedimento, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, mas quem me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Os caminhos do Senhor sempre levam à vida. E os caminhos tortuosos sempre levam à destruição e à morte.